Treinamento Global Soluções, Marketing. O sistema de marketing da Global Soluções cria diversas possibilidades para clínico consultório. A primeira delas é a possibilidade de estar classificando os pacientes. Aqui, em cadastro de grupo de pacientes, nós poderemos criar uma opção de classificação dos pacientes, como classe A, B, C, D, primeira, terceira, segunda linha, preferencial, não preferencial. O cadastro é um cadastro simples, onde você estaria clicando em novo, colocando o nome e o vínculo de tarifa. Uma observação interessante é que, a partir do momento que você cria uma classificação de paciente, a clínica também vai poder criar uma tarifa especial para aquele tipo de paciente da mesma. Essa tarifa especial, vou dar um exemplo de usabilidade disso. Um cliente assíduo, ele pode estar pagando pelos procedimentos um valor abaixo, 10%, 20% abaixo de um cliente de primeira vez. Quando você classifica o paciente como sendo um cliente assíduo, automaticamente, a partir do momento que você tem o vínculo da tarifa, automaticamente, quando é realizado algum procedimento para esse paciente, a tarifa já será aquela selecionada para aquele grupo. Após feito o cadastramento do grupo de pacientes, no campo de cadastro de pacientes, você vai ter a possibilidade de classificá-los. Então, estou entrando no cadastro. No campo endereço, nós temos o grupo de clientes. Vamos pegar aqui, então, vejam que tem as mesmas categorias que nós tínhamos lá no cadastro. Ao fazer essa classificação, o sistema já gravará que aquele paciente faz parte de uma classe específica. Uma outra característica da classificação do paciente é que o sistema ele vai te dar a possibilidade de estar realizando ações de marketing por tipo de paciente. Por exemplo, digamos que nós vamos classificar os pacientes entre adultos, masculino, feminino, crianças sexo masculino, feminino. Digamos que eu quero fazer uma ação de marketing somente para as mulheres. O que acontece? A partir do momento que você classificou o paciente, no momento em que você for realizar uma ação de marketing, fazer um e-mail marketing, você poderá então selecionar somente o grupo do paciente e realizar aquela ação específica para aquele grupo específico. A ferramenta de marketing da Global Soluções foi criada para estreitar o relacionamento entre o médico ou o dentista e o seu paciente. Na ferramenta, nós temos então a primeira opção, que é gerenciar ações de marketing, que abre essa tela que já está aberta. Essa tela é a centralizadora das informações. Nela que a gente vai realizar as diversas ações de marketing, seja um e-mail marketing, emissão de etiquetas para uma mala direta ou um telemarketing. Nós também nas centralizadoras podemos classificar os tipos de ações. Se eu quiser, por exemplo, ver somente as ações de telemarketing que foram feitas, eu desmarco o e-mail marketing, etiquetas e ficará na centralizadora somente a tela de telemarketing. Se eu quiser somente emissão de e-mails, ou então só duas categorias ou todos. Como que a gente vai fazer uma ação de marketing? Após a clínica ou o consultório ter projetado a sua ação de marketing, feito o seu projeto de marketing, ele vai poder então estar realizando ações para e-mail marketing, etiquetas ou telemarketing. Clicando em e-mail marketing, nossa primeira opção, o departamento, então, primeiramente, declarará o tipo de ação que será realizado. Vou colocar aqui, então, aniversariante do mês. A ação poderia ser feita para um cliente específico, não colocando nada, vai pegar todos os pacientes. Um grupo de pacientes específicos, como mencionei, somente pacientes de classe A, B, C, D, preferencial, não preferencial, VIP, idoso. Para uma profissão, dia do advogado, dia do dentista, dia do profissional de marketing, por exemplo. Sexo, masculino, feminino.
ou ambos, mês de nascimento, como é o aniversariante, então nós vamos fazer uma ação para os aniversariantes do mês de fevereiro, país, ou por cidade, estado, filtrar clientes da clínica ou somente cliente de um dos profissionais. Como o sistema ele é multiprofissional, você poderá ter pacientes vinculados a apenas um médico ou um dentista. Após isso, você poderá fazer ações de marketing voltadas diretamente para os pacientes do profissional X ou Y. Né? Neste caso, a gente vai pegar todos, independente do profissional. Nós temos o segundo filtro, a última consulta. Esse filtro é extremamente importante porque ele cria a possibilidade de você fazer ações de marketing em cima dos pacientes que há um X tempo não aparecem na clínica. Por exemplo, um dentista é recomendado que as pessoas visitem o dentista a cada 6 meses. Nós poderíamos dizer para o sistema que nós queremos uma ação de marketing para há mais de X dias e dizer que nós queremos então fazer uma ação de marketing para todos os pacientes que não aparecem na clínica há mais de 90 dias, ou seja, 3 meses. O sistema automaticamente vai filtrar somente os pacientes que não houve um atendimento há mais de 90 dias. Ou poderia ser 180 dias, 6 meses. Neste caso, para nós fazermos uma ação com diversas informações, eu vou colocar somente os aniversariantes do mês de fevereiro e executar a ação. Ao clicar no botão executar, como nós selecionamos então um e-mail marketing, o sistema filtrou todos os pacientes que são aniversariantes naquele mês que nós havíamos solicitado e os devidos e-mails. Nós poderíamos estar exportando esses arquivos ou copiando. Quando a gente clica em exportar, o sistema ele vai gerar então um arquivo na área de trabalho ou em algum lugar que você queira salvar. O arquivo TXT, vejam que o sistema já abriu esse arquivo TXT com os e-mails e o nome dos pacientes. Poderia ser após copiado e realizada a ação de marketing através do Outlook ou do próprio e-mail da clínica. Ao clicarmos em copiar, o sistema ele vai gerar ele vai deixar na memória do sistema os e-mails. Então, se eu clicar aqui no bloco de notas e colar, pode ver que todos os e-mails já estão correlacionados. Você poderia então realizar a ação, clicar em copiar e colar lá no teu navegador, lá no teu e-mail, no Gmail, no Yahoo, no Hotmail e fazer a ação. O sistema ele não faz a ação pela clínica, ele faz o filtro, ele apresenta os resultados. A clínica deve preparar um e-mail marketing ou uma mala direta para estar mandando esse e-mail posteriormente. Fazer um folder bonito para estar mandando para os pacientes. Da mesma forma, nós podemos fazer então as etiquetas para o envio de mala direta. Novamente poderia ser feito um filtro qualquer. Vou colocar então aqui uma ação para as etiquetas, vou chamar então malas diretas e vou executar. Lembrando que a clínica ou o consultório estaria fazendo a filtragem dos interesses dele para essa ação. Clicando em executar, o sistema ele já nos indica alguns modelos de etiquetas pré-configurados. São esses modelos que a clínica vai ter que trabalhar. São as mais conhecidas, etiquetas Pimaco, 6081, 6181, 6281, isso para 2 colunas, e 3 colunas são as Pimaco 6080, 6180, 6280. O sistema também tem o iniciar a impressão da posição. O que é isso? Muitas vezes é realizada uma ação de marketing, mas não é impressa toda a folha de etiquetas. Você pode startar a impressão a partir de uma posição. Se você usou 10 etiquetas de uma folha, você pode dizer para o sistema começar a imprimir a partir da 10ª etiqueta. Ele vai respeitar isso fazendo o aproveitamento das etiquetas. Vamos colocar aqui então um modelo 3 colunas, poderia ser o 2, e imprimir.
Vejam que o sistema ele já separou então um espaço que seria das 10 primeiras etiquetas, que sairia em branco, e começaria a impressão a partir daí, com todos os dados dos pacientes para realizar a ação de marketing. No caso do telemarketing, a tela é exatamente a mesma, mas a função é diferente. Vamos colocar então aqui um telemarketing de atualização cadastral. Cat. Também seria feito então um filtro dos interesses da clínica e executar. O sistema, após executar a ação, pediria se quer listar o endereço ou disponibilizar um espaço para observações. Vamos deixar ambos e clicar em imprimir. O sistema acabou de fazer uma varredura na base de dados, onde ele traz um checkbox para estar fazendo uma ticagem indicando que aquele cliente, aquele paciente já foi atendido, o nome do paciente, os telefones cadastrados do paciente, a cidade do paciente, o endereço do paciente e uma área para colocar observações. Para você usar a parte de cima e ir para a última tela, você tem algumas funções que vão facilitar. Fechando. A ferramenta de marketing também tem, além da centralizadora, ela tem algumas funções diferentes. Na centralizadora, que é a tela que está aberta nesse momento, você poderá fazer ações e o gerenciamento de todo o departamento e fazer ações de qualquer uma das formas. Porém, em alguns casos, existe a necessidade da clínica do consultório de liberar somente algumas ações para algumas pessoas que trabalham. Por exemplo, a secretária só poderá fazer ações de e-mail marketing. Nesses casos, no cadastro do usuário, vamos pegar um usuário qualquer aqui, terá no cadastro a parte de segurança e acessos, a clínica estaria tirando as permissões da secretária da centralizadora, que dá a possibilidade de fazer todas as ações do departamento, e tirando também as outras permissões. Então vamos deixar somente ações via e-mail, as outras já estavam desmarcadas, não vamos deixar cadastros, não vamos deixar nada mais. Ok. O que acontece? Nesse caso, aquele funcionário somente poderia utilizar da ferramenta de marketing para fazer ações de e-mail marketing.